Informação, conteúdo, a notícia comentada pelos acadêmicos de jornalismo da SATIC. E a nota foi apurada. O fato aconteceu. Polêmica sempre em alta. Saiba os assuntos mais relevantes do meio jornalístico em prol da notícia. A Web Rádio SATIC apresenta Jornalismo em Pauta. Com trabalhos técnicos de Jean Vieira, supervisão de Caco Farias, produção de Jatene Macedo e Caroline Mariotti, a apresentação de Manuela Silva e Thalita Grassi, está no ar o programa Jornalismo em Pauta. Jornalismo, necessário e essencial em uma sociedade democrática, fonte de informação e instrução em todo o mundo. Muitos jornalistas têm apostado em jornalismo empreendedor ou em ideias criativas para tentar solucionar os problemas que vivemos na profissão atualmente. Para entendermos um pouco mais sobre o assunto e discutir as maneiras certas de empreender, o Jornalismo em Pauta recebe os jornalistas empreendedores Davi Carreto e Lucas Lemos. Davi, Lucas, boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Manu, boa noite, Thalita. Boa noite também para todos vocês, inclusive para o Davi, meu colega aqui. O Davi Carreto é formado em jornalismo, é um dos fundadores da Bossa Experiências Criativas, que trabalha com consultorias, eventos e formações no setor da comunicação. Lucas Lemos é jornalista também e tem um canal no YouTube chamado Diário de um Jornalista, onde compartilha o dia a dia da profissão, além de administrar o site de notícias Canal Içara, que noticia fatos do município içarense. E para começar o nosso bate-papo, a gente já queria saber de vocês. Primeiro, do Lucas. Lucas, você se considera um jornalista empreendedor? Eu me considero. Eu acho que quase todo jornalista ele acaba se tornando empreendedor. Empreendedor não no sentido de ser empresário, mas no sentido de ter que estar sempre se inovando, buscando novos espaços. Aquele modelo de CLT, de carteira de trabalho, só que vai para a empresa e faz o básico, aquele modelo já não existe mais. Esse jornalista não vai mais para frente. Se ele não for empreendedor, mesmo que ele seja empregado, ele não tem uma vida útil muito longa. Davi, e você? Ser empreendedor, eu acho que vai além do que a gente está acostumado de abrir uma empresa, abrir um negócio. Eu lembro durante a faculdade, eu estudei com o Lucas, meu colega do canal Içara, que já era desde aquela época, o tempo do Mirk. Eu acho que nossos ouvintes não devem conhecer o Mirk, mas certamente não. Mas organizava um encontro, sair da internet e ir para a real. Isso já era empreender, já era fazer algo diferente. Então eu acho essencial, sabe? Ainda mais no mundo que a gente está hoje, a Marta Gabriel usa muito o termo disruptivo, que a gente tem que mudar as coisas, fazer diferente. Empreender é básico para qualquer um, não só jornalistas. E Lucas também, Davi, já passou pela cabeça de vocês que no momento em que se tornaram empreendedores, vocês deixaram de ser um pouquinho jornalistas? Existe um certo confronto entre ser jornalista e empreendedor no sentido de ter uma empresa, algo relacionado à comunicação. No meu caso, eu vivo um pouco contraditório, né? Eu tenho uma empresa de comunicação que aí eu tenho que fazer os dois papéis, ser empresário e realmente ser comunicador. Em alguns pontos conflitam, isso não dá para negar. Às vezes tu tem informação, por exemplo, de um cliente e tu tem que dar a formação primeiro para uma outra empresa que não é a tua. Mas o teu lado de jornalista gostaria de te dar aquela informação em primeiro lugar, mas não dá. Então, em alguns pontos realmente conflita. Eu acho que tem muito uma questão de preconceito também. Que jornalista tem que ser só jornalismo tradicional, rádio, TV e jornal. Acho que não. O jornalismo ele vai além disso. Hoje eu sou professor, por exemplo, na SATIC de publicidade. Eu não deixo de ser jornalista ao dar aula para publicidade. Eu atuo muito nas frentes de marketing. Eu não deixo de ser jornalista. O jornalista está em mim, é a minha formação base. Eu não fujo dela. Mas há um preconceito daquele jornalismo mais tradicional, ainda de que o jornalista, se tu vai fazer outras coisas, tu não é mais jornalista. E Lucas, é interessante isso que você comentou, né, de você ser dono do seu próprio negócio e ainda assim trabalhar com informação. Já aconteceu, você tem receio de que aconteça, por exemplo, tem informação de uma empresa ou de uma entidade X, mas ela colabora com a minha empresa, então não que eu vá deixar de dar essa informação, mas talvez eu dê ela de uma maneira diferente? Não nesse sentido. Eu já, por dar a informação correta, eu já ganhei cliente, por exemplo. Um cliente X que aconteceu uma coisa ruim,
Eu noticiei da forma correta, mas não era cliente naquela época. E se tornou cliente a partir disso e o tratamento continua igual. Aqueles clientes eles não têm tratamento diferenciado. Quando eu falei de conflita muito mais na parte de assessoria de imprensa, em que tu ter um veículo de comunicação e fazer assessoria, em que daí às vezes tu tem que dar informação para um outro veículo que não é o teu, mas tu tá ganhando também para isso. Nesse sentido que conflita. Eu acho que todo jornalista, quando se propõe a ser jornalista, ele tem que ter tratamento igual para todo mundo, tem que ter critério de notícia. E isso eu sou muito preocupado, assim, às vezes eu deixo de dar notícia porque se esse cliente ele já foi em outro veículo e deu aquela informação, ele deu prioridade, não tem problema nenhum. Quando eu dou a notícia, eu dou para todos. Davi, e você acha que o fato que leva muitos jornalistas a empreenderem está muitas vezes relacionado às demissões em massa do ramo? Eu não acho as demissões, mas eu acho uma desvalorização do profissional de comunicação, do jornalista nesse caso. Os veículos estão cada vez mais enxutos e pagando pouco. Então, assim, o profissional acaba... É que até um tempo atrás, o empreender me parecia que era um crime, né, para o jornalista. E aí, o que os jornalistas faziam? Tinha jornada dupla, tripla, quádrupla. Então, assim, se matava trabalhando. Hoje, o jornalista viu uma outra possibilidade. Por que não empreender? Por que não abrir uma empresa de assessoria de imprensa, de comunicação, ao mesmo tempo em que eu tenho meu próprio meio de comunicação? Até eu acho que o Lucas, desde o tempo de faculdade, eu achava o máximo ele ter o canal Isara, porque é um projeto massa, é um projeto diferente e não vou falar um termo puro, mas ético. A gente tentou, quando eu falo a gente, um amigo meu tentou fazer algo parecido em Cocal e a gente tentou empreender na época de um veículo de comunicação, Cocal Comunitário, que era um site. Qual o problema? Assim, não dava, né? Não rendia. Eu trabalhava 18 horas por dia, outro emprego sem remuneração nenhuma. Então chega uma hora assim, tu não consegue mais. E vocês acham que a nossa profissão tem um prazo de validade, se não se tornar um empreendedor? No meu caso, só complementando o que o Davi está falando, no meu caso, empreender não foi uma necessidade de mercado que eu vi, que eu não ia ter espaço ou a profissão estava sendo desvalorizada. Eu comecei a empreender porque eu vi que eu não precisava depender de nenhum outro veículo. Eu queria ter a minha linha ética, eu queria ter a minha linha de raciocínio e eu achei que dava para fazer isso sozinho. Mas eu entrei numa época muito certa, porque foi a época do MIP ali, eu comecei lá na época do ano 2000, em que na época realmente a internet não era valorizada, ninguém patrocinava um site de notícias, porque o jornal físico era muito valorizado ainda. Desculpa, a tua última pergunta agora foi? Que vocês acham que a profissão tem prazo de validade? Eu acho que ela, como modo tradicional que a gente vê, de jornal e tal, isso realmente tem prazo de validade. Ou cada jornalista ou ele vai se tornar empreendedor e vai ter que buscar espaço. Hoje, o maior canal de conteúdo na internet é o YouTube, por exemplo, é o segundo maior pesquisador. Ou a gente ocupa esses espaços, ou outras pessoas vão ocupar e a gente vai ficar obsoleto. Hoje já tem ferramentas na internet que mastigam a informação para ti de forma mecânica e só precisa de um editor. E o jornalista, ou ele realmente se atualiza e vai ocupar os espaços que tem, inclusive projetar novos espaços, ou realmente, como está, não vai dar onda. E vocês não têm medo de muito jornalista virar empreendedor? Não, acho que é importante. Porque assim, até voltando antes, acho que a profissão ela se transforma. E ela vem se transformando sempre, sabe? Quando surgiu a TV, aquela velha história, surge a TV, o rádio não morre, continua. Ele se transforma, ele se adapta ao meio. E os jornalistas virem a empreender isso é um ganho, porque é criar novos ramos de atuação. Porque muitas vezes quando o jornalismo passa a empreender é fazer algo que não estava sendo feito. Qualquer pessoa passa a empreender é fazer algo diferente. Isso é importante, sabe? Quando lá atrás o Lucas começa com a Canal Isara, quantos sites de notícias tinha na região? Sabe? Então assim, era algo novo. E aquilo começou a ganhar mais corpo e hoje quantos sites de notícias a gente tem na região? Então o empreender é importante, abre mercado. E pesquisando sobre o assunto, até para trazer as pessoas aqui, a gente percebeu que a gente tem muitos empreendedores aqui aqui na região. E justamente a gente se questionou isso. Será que a gente vai ter público para tanto empreendedor
daqui 5, 10, 15 anos? Eu acho que é muito nicho, né? Como o jornal também já virou uma época de nicho, a gente também pode trabalhar muito isso de conteúdos. O nicho ele é algo que amplia muito mais o mercado com a internet. Antigamente a gente tinha jornal de nicho, mas ele circulava no bairro, na cidade. Hoje tu pode ir para a internet e trabalhar nicho e o teu conteúdo ser consumido pelo país inteiro. Tu tem podcast, tu tem YouTube, tu tem várias ferramentas hoje em dia para tu realmente conseguir empreender dentro de um nicho bem específico. E isso não conflita, porque cada nicho tem o seu público consumidor. Você enxerga assim também, Davi? Repete a pergunta, por favor. A gente questionava sobre o número de empreendedores aqui na região e sobre esse receio de que daqui 5, 10, 15 anos possa não ter público para tanto empreendedor. Tá. Vamos numa lógica seguinte. Quando a gente cria um negócio novo, a gente vai precisar de prestadores de serviços diferentes. Então, cada pessoa que empreende, cada jornalista que empreende algo, ela vai precisar de um leque de pessoas para servi-los. Que são outras empresas que estão empreendendo, que estão atendendo. Então, assim, o empreender não anula o mercado, ele cresce o mercado. Então, ter esse entendimento de quantos mais profissionais de comunicação empreendendo, maior o mercado, mais importante. O que falta, às vezes, é um pouco de união. De esses profissionais de mesmo segmento se unirem e buscar algumas melhorias, algumas mais tecnologias para trabalharem junto. E isso eu acho que falta, a questão da união. E falando em mercado, a gente encontrou uma pesquisa da jornalista Verônica Machado, do site Jornalista 3.0, que mostrou que quando perguntados sobre o que impede de alavancar a carreira como jornalista, a maioria desses profissionais culpou o mercado. Vocês veem esse cenário, né, o cenário do mercado, como um impulsionador que aí acaba levando o jornalista a ter vontade de ter o seu próprio negócio? Não. Uma coisa que eu acho que as pessoas se equivocam é na questão da formação do jornalismo e na formação de qualquer profissão. As pessoas acham que saem da faculdade com uma profissão. Não, elas saem com conhecimento de uma área. O que elas vão fazer com aquilo é a decisão dela. Nós, também a comunicação social e jornalismo, que nem aqui na SATIC. A gente sai com uma formação em comunicação social, com uma formação em jornalismo. Não significa que eu vou trabalhar em rádio, TV e jornal. Eu tenho que pensar maior do que isso, sabe? Se naquele momento o que está em alta é rádio, TV e jornal, é isso que eu vou fazer. Ou vou buscar outras alternativas. Mas daqui 20 anos vai ser só o YouTube. O YouTube é só, mas dando um exemplo. Daqui mais 20 anos vai ser um aplicativo sei lá o quê. Então, mas com o conhecimento adquirido na minha formação, eu sou capaz de me transformar e conseguir entender o mercado e trabalhar no que for necessário. Acho que a sociedade ainda forma muito colaborador, muito funcionário e pouco empreendedor, sabe? Na universidade mesmo que a gente fez junto, a gente não saiu preparado para empreender. Quem empreendeu, deu a cara a tapa, assim. E isso acontece com qualquer curso. Se tu não tiver vontade de saber o que tu quer, realmente tu vai ficar só lá no teu lugar, sentadinho, quietinho, que é muito cômodo também. Tem gente que prefere isso, não tem problema algum. Agora, se tu quer fazer algo diferente, impactar, aí tu realmente tem que empreender e tomar rédea e inovar. E é tão importante isso que o Lucas fala, que assim, eu acho que até hoje, a maioria dos cursos de graduação não preparam para empreender. Então, os alunos saem e não são nem instigados, né? Esses dias eu vi um aluno de 7ª fase falando assim, não, eu não quero empreender, eu quero ser funcionário. Porque ele também não é instigado pelos professores desde o início a buscar ser empreendedor. E isso eu acho que é fundamental, sabe? Na formação dessas pessoas ter um estilo. Nós estamos recebendo no Jornalismo em Pauta de hoje os jornalistas e empreendedores Lucas Lemos e Davi Carré para um bate-papo sobre um jornalista empreendedor. Agora a gente faz uma breve pausa para ouvirmos juntos a reportagem preparada pela Thaís Borges com dicas para quem quer empreender no jornalismo. Vocês comentaram que na faculdade não existe esse incentivo a ser um empreendedor. Isso já veio com vocês, já que não foi despertado na faculdade? Onde é que vocês buscaram os meios para ser um jornalista empreendedor? No meu caso, eu era uma criança muito introspectiva e encontrava nos meios de comunicação uma forma de obter informação e fui encontrando ali também uma forma de me expressar.
Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha um site de notícias que era o canal Isara, só que ele não era um site de notícias, ele era um site de cobertura de festas de IRC. Quase um WhatsApp atual, só que tu tinha a opção de entrar em salas de bate-papo e cada sala de bate-papo tinha um proprietário. E em Isara, chegou uma época que caiu na minha mão e aí eu, a partir disso, transformei no site canal Isara. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha uma ferramenta na mão. Eu só não sabia como ainda explorá-la, já que o Wiki já não existia mais da forma como ele realmente ele rompeu com o MSN, com outras ferramentas de comunicação. E aí no jornalismo eu vi uma forma de fazer aquele site ter uma relação melhor com a cidade. Na época não se tinha, acho que, nenhum site de notícias no município de Isara, então foi bem difícil, mas eu aproveitei uma ferramenta que eu tinha na mão, aproveitei a universidade e disse, não, então aqui eu vou experimentar tudo que eu puder e realmente peguei e aproveitei a universidade para me capacitar e para utilizar aquela ferramenta. E não só site, eu acabei criando um jornal físico também, que eu falo depois, mas eu tentei exprimir da faculdade, da universidade, tudo que eu podia. Sempre acreditei muito nessa coisa da comunidade ter uma voz. E na minha cidade nunca teve isso. Então, o primeiro empreendimento que a gente teve foi esse, de fazer um site de jornalismo comunitário. Mas por querer fazer algo diferente. O segundo já foi uma fase diferente na minha vida. Uma fase que já estava bem amadurecido profissionalmente, já na estrada há mais de 10 anos, em que aí eu cheguei um momento, eu não queria voltar para aquele modelo tradicional de colaborador. Eu queria algo diferente, eu não queria mais aquele modelo. Eu trabalhei a vida inteira como assessor de imprensa, coordenando uma equipe de assessor de imprensa e marketing digital. Mas eu não queria mais ser aquele esquema. Então, qual foi a opção? Então, eu fiquei alguns tempo pensando em o que fazer. E aí eu descobri algumas coisas que eu gostaria, algumas coisas que eu não gostaria. E aí veio a nossa Experiências Criativas, que aí vem um dos principais pilares, que é a formação. Foi uma das coisas que eu me encontrei muito. Então, assim, só que eu não queria ser só um professor. Quando eu falo quando a gente fala de empreender nas profissões, é isso. Até um professor pode tentar empreender como um professor. O que fazer mais do que ser apenas um professor de sala de aula, sabe? E aí a Bossa vem responder isso. A Bossa, ela traz esse tripé da consultoria, da formação e da realização de eventos. Então, era algo que eu queria fazer e que eu não encontrei em outras possibilidades de empresa, mercado. Então, ok, então vamos montar uma empresa com isso. Claro, que ao lado da grande amiga e sócia Lúcia, que é a minha mestre, também jornalista, mas também a vida inteira atuando na parte mais do marketing do que do jornalismo. E você, Lucas, em algum momento já pensou em desistir desse ramo? De empreender ou de alguma De empreender. Acho que não. Tem momentos que cansam, mas quando tu tens algum propósito, tu mira no propósito e continua, sabe? Empreender não é um caminho fácil, tu não tens uma receita financeira definida, tu tens momentos de instabilidade, mas quando tu tens um propósito e um objetivo, aquilo vira momentâneo. Tu sabe que lá na frente tu vai colher frutos muito maiores que vão fazer tudo valer a pena. Pensar em desistir eu nunca pensei, mas alguns momentos difíceis existem. Com certeza. Não, gente, assim, empreender não é fácil. Não é por um acaso que no Brasil os empresários, a maioria das empresas no primeiro ano fecha, sabe? Não é por um acaso isso. É que o primeiro ano é muito difícil. E a maioria das pessoas acha que eu vou empreender, eu vou ganhar dinheiro. Metade fecha em 5 anos, estatística do Sebrae. Assim, não é bem assim, sabe? Vai ter momentos que vai estar entrando dinheiro legal, e aí tu tem que saber administrar isso, e vai ter momentos que, assim, apertou, e agora? Se eu não souber administrar quando entra o dinheiro, ferrou com o meu negócio. Então, é um pouco aprender de administração, né, ao empreender. E como a faculdade me ensinou, tem que aprender na raça. Só voltando, eu acho que também o momento certo de empreender é agora que vocês estão na universidade, que moram na casa com o pai, com a mãe, porque a responsabilidade é muito menor. Depois que você casa, que vai morar sozinho, aí a sua despesa aumenta e a chance de empreender ela se torna um pouquinho mais difícil. Então agora, na hora da universidade, é hora de arriscar. Vocês não têm nada a perder, então vão arriscar. E o Davi também, o Lucas, se vocês pudessem definir um maior desafio, não necessariamente de empreender, mas empreender com jornalismo. Um desafio só, o maior de todos, qual seria?
Um desafio, eu diria que é a dificuldade dos outros empreendedores de jornalismo entender que a gente tem que ficar unido e não ser concorrentes. Acho que o principal desafio seria esse. É a união da categoria. Não só da categoria, mas a união das empresas. Se a gente não trabalhar juntos, não vai funcionar, sabe? E quanto mais a gente trabalha junto, mais todo mundo tende a crescer. Eu gosto muito da ideia do cooperativismo, desse associativismo que o Davi se relaciona, mas eu também acho que além disso a gente precisa ocupar espaços. O jornalista ele ainda está muito restrito aos espaços que ele está ocupando. A gente tem um mercado muito maior que não está sendo utilizado e que a gente não precisa mais de diploma para ser jornalista. Não. A gente está aqui para se quem está na universidade está para se capacitar. Então tem que sair daqui para ocupar outros espaços. Senão quem não tem esse diploma vai vir e de repente pode até fazer um pouco melhor, porque tem uma outra visão, uma outra formação e daqui a pouco começa a ganhar mais público e aí a nossa missão, a nossa função começa a ficar cada vez menor. E hoje a gente ouve muito falar, né, mudando de assunto, sobre o freelancer, o profissional, né, que é autônomo, que se auto-emprega em diferentes situações, em diferentes veículos. Para vocês, o freela, ele é um empreendedor? Com certeza, ele de freela em freela, ele precisa ter algum planejamento para ele também se manter. E ele precisa mostrar algum serviço para ele poder ser contratado como freelancer. Ele precisa fazer alguma diferença, senão nem como freelancer ele não vai conseguir. Eu acho que se tu não mostrar o diferencial, se tu tens já um diferencial, você já se mostra um empreendedor. Talvez ele não se observe como empreendedor ainda, mas é uma questão de visão, né? Ele realmente eu acho que é empreendedor. E muitas vezes é a fase de tu tentar iniciar empreendimento. Tu tá trabalhando, tu tem um emprego que te remunera. E ao mesmo tempo tá fazendo uma outra coisa que tem uma possibilidade de virar o teu negócio. E aí tu vai dando corpo a isso. Então sim, ele tá empreendendo. E aí de uma maneira até mais segura de empreender, assim, com um salário ganhando. Vai trabalhar o dobro? Vai. Mas de uma maneira, ok, se não der certo, eu tô aqui seguro. Se der certo, legal. Eu largo e fico com o meu negócio. Perfeito, então Lucas Lemos, proprietário do canal Diário de Jornalista e do canal Sara, Davi Carreira, um dos proprietários da Bolsa Experiências Criativas. Foi um prazer enorme recebê-los aqui, obrigado por terem aceito o nosso convite e de coração mesmo, muito obrigado por essa troca de conhecimento. Eu que agradeço, espero ter contribuído de alguma forma, eu me coloco à disposição, se alguns de vocês quiserem entrar em contato. Tem um canal no YouTube, Diário de Jornalista, que tem um propósito um pouco diferente do canal Isara, que é um site de notícias. Também, quem quiser entrar em contato com o Instagram, LucasJML, então é só mandar um direct lá que eu respondo depois. Meninas, obrigado pelo convite. Tá de novo conversando com o colega, que embora a gente se formou junto, a gente se encontra fazer tempo. Quem quiser conhecer um pouco mais da Bolsa Experiência Criativa nas redes sociais, busquem lá. A gente vai gostar de ter você como seguidores. E só um recado final, gente. Tem algo que ninguém tira da gente, que é conhecimento. Então, seja empreendendo ou não deixem de buscar conhecimento. Isso é fundamental para a formação de vocês.